Estamos a completar 3 anos sobre a presidência de Joaquim Jorge à frente da Câmara Municipal de Oliveira das Mães. Vamos entrar no último ano de mandato. Eu aproveito para fazer aqui uma viagem desde o início e recordar a primeira vez que entrou na Câmara Municipal. Que sentimento é que teve quando veio para este gabinete e ganhou as eleições? Boa tarde, antes de mais ao Emanuel, agradecer a oportunidade que me dá para, enfim, poder apresentar, digamos assim, aquilo que foi o nosso percurso até agora e, naturalmente, responder às questões que me queira colocar. Cumprimentar também quem depois terá a oportunidade de assistir a esta entrevista. O sentimento que eu tive, naturalmente, foi um sentimento de satisfação, porque, ao fim e ao cabo, iniciava-se o processo onde eu teria a oportunidade de honrar a confiança que os oliveirenses em mim depositaram. É evidente que o sentimento também foi um sentimento, de certa maneira, complicado, porque eu fui recebido pela Polícia Judiciária, portanto, as primeiras pessoas com quem contactei mal cheguei à Câmara Municipal foi com uma equipa da Polícia Judiciária, que estava aqui por causa, enfim, de um conjunto de informações que precisavam obter, mas aquilo que realmente importa é que, naturalmente, eu e qualquer outra pessoa que ganha uma eleição, naturalmente, o que sente no primeiro dia em que inicia funções é naturalmente uma grande determinação, uma grande vontade em concretizar tudo aquilo que assumiu com os seus eleitores. E, portanto, eu tinha consciência do trabalho que tinha pela frente, da complexidade desse trabalho, do tempo que esse trabalho exigia para que, enfim, fosse feito com qualidade, fosse feito com sucesso. E, portanto, o sentimento foi, naturalmente, o sentimento de alguém que tem consciência que tem que dar o seu melhor para poder estar à altura das expectativas dos oliveirenses e, portanto, foi iniciado esse percurso. Daqui por algum tempo, no dia 24 de outubro, no próximo mês, completa-se 3 anos de mandato e são 3 anos que correspondem a um percurso de 4 anos que eu espero que seja um percurso que, naturalmente, tenha permitido que os oliveirenses tenham melhorado a sua condição de vida e que o nosso território, naturalmente, se tenha desenvolvido, se tenha tornado mais competitivo também por ação da própria Câmara Municipal. O trabalho feito durante estes 3 anos já vinha com tudo planeado? É evidente que quando nós nos apresentamos com um programa eleitoral sério, responsável aos oliveirenses, aos eleitores, naturalmente que temos que ter as coisas planeadas, temos que saber exatamente aquilo que temos que fazer em cada um dos anos do mandato, porque só assim é que nós conseguimos avaliar se aquilo que nós planeamos foi efetivamente concretizado ou se foi concretizado em determinada medida. E, portanto, nós tínhamos uma razoável, eu diria mesmo, uma afinada ideia daquilo que era necessário fazer e o tempo, o timing em que teríamos que o fazer. E, portanto, existiu esse planeamento, mas existiu esse planeamento muito para além do mandato. Aquilo que aconteceu foi que nós conseguimos apresentar aos oliveirenses um conjunto de propostas que nós sabíamos que muitas delas seriam execuíveis no mandato e outras delas seriam quase que uma agenda para uma década e, portanto, hoje fará mais sentido do que nunca nós estarmos a falar de uma agenda para uma década e olharmos para a próxima década, para esta década de 2030, com muito mais ambição ainda do que olhamos no passado. E, portanto, procurar que esse planeamento que foi feito, essa priorização de investimentos que foi definida, possa naturalmente ter continuidade por nós ou por outros que nos venham substituir e que possa naturalmente resultar no maior desenvolvimento para o Concelho, no maior orgulho e no maior autoestima que os oliveirenses tenham pelas suas realizações e que possamos coletivamente apresentar a Portugal e ao mundo aquilo que é um território resiliente, um território onde há empreendedorismo, onde há capacidade, onde há competência, onde há, ao fim e ao cabo, gente de trabalho, gente de qualidade, gente que sabe o que quer e que tem capacidade para antecipar e definir o seu destino. Na oposição fez várias críticas à gestão então do PSD. Aquilo que eu lhe pergunto é, quando chegou à Câmara Municipal, encontrou a autarquia melhor ou pior daquilo que pensava? Bem, encontrei a autarquia pior do que eu pensava. Ou seja, nós tínhamos naturalmente informação com algum rigor, informação sobre o montante da dívida, depois, entretanto, tivemos algumas coisas que não estavam previstas, muitos problemas por resolver,
muitas promessas feitas a muita gente por cumprir. Tivemos processos judiciais complexos, nós, para percebermos que, enfim, tivemos aqui um conjunto de circunstâncias que naturalmente não estavam previstas, porque não somos nós que definimos os timings da ação judicial. Nós temos, até o momento, muito perto de 2,2 milhões de euros de condenações judiciais, que temos necessariamente que pagar. Uma boa parte desse dinheiro já está pago. Estamos a falar de condenações, uma delas, a maior, a mais expressiva, obrigou o município enfim, a um esforço financeiro de mais de 1,5 milhão de euros, mas temos uma condenação de 400 mil euros que está paga, temos uma condenação de 220 mil euros que está paga, temos muitas outras condenações que estão pagas e temos uma ou outra que estão a ser pagas em prestações, mas digamos que veio aqui uma surpresa de perto de 2,2 milhões de euros que naturalmente não estava contabilizada. E temos também, naturalmente, alguns problemas judiciais que resultaram do facto de alguns empreiteiros terem feito obras e não terem sido ressarcidos dessas obras, mas naturalmente a Câmara não tem condições para as pagar porque o procedimento concursal não foi devidamente acautelado e, portanto, só por via judicial é que essas empresas poderão ser ressarcidas do dinheiro que reclamam ou, enfim, do prejuízo que reclamam. E, portanto, nessa perspectiva, naturalmente que nós encontramos a Câmara pior do que o que pensávamos e também percebemos que o modelo de gestão e o modelo de organização da Câmara é um modelo com muitas fragilidades, que tem que ser substancialmente melhorado, tem que ser muito mais... Pode dar um exemplo? Posso dar um exemplo, quer dizer, repare, nós no domínio daquilo que é, enfim, as coisas mais simples e mais fáceis de observar, porque são centenas de exemplos, os exemplos que podemos dar. E todos sabem que tínhamos um painel solar nas piscinas que não estava ligado, toda a gente sabe que nós temos iluminação, quer pública, quer iluminação dos edifícios, que não é iluminação eficiente. Toda a gente sabe que nós tínhamos e temos um conjunto de homens nos nossos estaleiros, homens, enfim, em várias áreas, em várias disciplinas, que não tinham equipamentos para trabalhar, não tinham ferramentas para trabalhar. Fizemos um esforço enorme na compra de ferramentas, sejam elas para os jardineiros, as máquinas de cortar relva, as roçadoras, um trator que compramos, que é um equipamento caro, um trator para cortar relva, seja nos equipamentos para os asfaltamentos, compramos uma máquina de asfaltar de grande dimensão, compramos um caminhão, compramos cilindros, compramos bobcat, compramos um conjunto de equipamentos. Portanto, foi uma surpresa para nós perceber que não havia cuidado com o edificado. A generalidade dos edifícios que são propriedade da Câmara estão em mau estado, tirando naturalmente aqueles que são relativamente recentes e que resultam ou de requalificações ou de construções novas. De uma maneira geral, o edificado que é da responsabilidade da Câmara estava em muito, muito mau estado. E estes são exemplos de uma organização que não cuida do que é seu e que não cuida daquilo que é o nosso património coletivo. E, portanto, nessa perspectiva, nós fomos claramente surpreendidos, assim como fomos claramente surpreendidos com alguma dificuldade na proatividade que tem que haver neste tipo de organização. Voltamos às condenações. Algumas das condenações têm a ver com expropriações, certo? De terrenos que foram feitos quando foram construídos, por exemplo, ali a Via do Nordeste. Sim. A minha pergunta é se este não é um mal inevitável, ou seja, para haver desenvolvimento de vias de comunicação, se este não teria que ser o caminho a ser feito, ou o Presidente faria de uma forma diferente? O procedimento normal é nós, antes de avançarmos para um processo expropriativo, termos uma fase negocial com os proprietários. E essa fase negocial tem que terminar ou numa solução, ou então numa impossibilidade de concretização do negócio, e aí sim faz sentido a expropriação. O que acontece é que muitas vezes essa negociação não existe, nem o processo expropriativo sequer existe. Ou seja, algumas dessas ações, eu não estou a falar que todos os casos são assim. Nós tivemos, por exemplo, uma condenação na área de acolhimento empresarial do Loureiro, que resulta precisamente de alguém que discordou do valor que lhe foi proposto e, portanto, recorreu e venceu
a sua causa e, portanto, a Câmara foi obrigada a pagar o valor que era reclamado. Mas entre o pagar e aquilo que é o desenvolvimento da região, na sua perspectiva, compensa esse modus operandi ou o Presidente faria de outra forma? Nunca, claro que faria de outra forma. Se há coisa que nós queremos deixar como legado, entre muitas outras coisas positivas, é esta termos uma relação com a comunidade no plano em que ela deve ser tida, num plano de respeito, num plano de consideração, num plano naturalmente de cooperação. É assim que nós nos devemos relacionar com os municípios, mas não só com os municípios, com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, com a nossa região e com o país. E, portanto, não é aceitável que nós, em muitos desses processos, tenhamos, por exemplo, uma condenação de 400 mil euros com 130 ou 140 mil euros de juros. Toda a gente entende que aquilo que é desejável é que nós encontremos uma solução que permita salvaguardar o erário público. Nós nunca salvaguardamos o erário público quando deixamos que um problema se transforme num grande problema e muitas vezes insanável. E quando deixamos que muitas vezes um problema que seria resolúvel num determinado contexto e com, digamos, um investimento aceitável, se transforme num esforço financeiro monumental, porque nós muitas vezes, até ao longo do processo, não cumprimos tudo aquilo que são, digamos, os requisitos processuais, nomeadamente de responder a questões que nos são colocadas pelo próprio Tribunal. E, portanto, esse é um problema que nós sentimos. Nós sentimos aqui, efetivamente, alguma deterioração de um conjunto de condições e, por isso, é que nós hoje estamos confrontados com sentenças judiciais, como, por exemplo, uma que nos obriga à demolição de um prédio em Cocujães, com 9 apartamentos, onde vivem 8 ou 9 famílias, e é um processo com mais de 20 anos. E é um processo onde, em todo este percurso, nós certamente tivemos oportunidade de resolver, tivemos oportunidade de negociar, tivemos oportunidade de pedir desculpa às pessoas a quem causamos dano, a quem causamos prejuízo, a quem causamos angústia e, naturalmente, que aquilo que nós queremos é que uma autarquia, esta autarquia, a autarquia de Oliveira das Meias, não seja um elemento de conflitualidade permanente com os municípios, ou seja, com quem for, seja sim um elemento dinamizador e potenciador do desenvolvimento do território. É aí que nós nos queremos concentrar. Nós queremos concentrar, enfim, juntamente com a comunidade civil, juntamente com a comunidade oliveirense, queremos nos concentrar no desenvolvimento do território e não queremos perder o nosso tempo na barra do tribunal a dirimir questões judiciais que poderiam ser, na grande maioria dos casos, digo isto com toda a frontalidade e com toda a honestidade, claramente ultrapassadas. E porquê é que eu digo? Por uma questão muito simples. Porque muitas destas questões que eram tidas como irresolúveis, que eram tidas como insanáveis, pouco a pouco, passo a passo, vão sendo resolvidas, eu diria mesmo, de uma forma franca, de uma forma aberta, de uma forma séria, procurando respeitar o nosso interlocutor e, naturalmente, procurando aproximar a negociação para um patamar que seja do agrado de ambas as partes. Um dos primeiros anúncios que fez quando chegou a Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Meias foi que iria fazer ou pedir uma auditoria às contas da autarquia. Essa auditoria foi pedida, está feita? Não. Nós fizemos um pedido de uma auditoria interna, que a auditoria fosse feita pelos próprios serviços, porque nós entendemos que há questões que são questões delicadas, questões que exigem recato, que exigem sigilo, que exigem cuidado. E, portanto, pedimos que internamente fosse feita essa auditoria. Essa auditoria evidenciou-nos um conjunto de coisas que nós já sabíamos e, portanto, um conjunto de informações que nós já sabemos. Acontece que, mais importante do que a auditoria, foi a percepção que nós tivemos da complexidade do processo judicial em que estava envolvida a autarquia, um conjunto de responsáveis autárquicos e até, infelizmente, alguns colaboradores. E, portanto, nós, estando envolvidos alguns colaboradores que nos merecem todo o respeito e consideração, porque, naturalmente, são inocentes até prova em contrário, estando envolvidas importantes instituições do nosso Conselho, autarcas e, portanto, ex-autarcas, que naturalmente também nos merecem respeito e consideração, porque também são presumivelmente inocentes, é evidente que faz sentido que nós deixemos que a Justiça siga o seu rumo, que apure aquilo que há para apurar e depois, naturalmente, que decida em conformidade, aplicando, digamos assim, a Justiça na exata medida, enfim, do crime que tenha existido.
E, portanto, para nós foi importante ter algum diagnóstico interno, perceber se aquilo que era dito exteriormente correspondia à verdade, portanto fizemos esse trabalho. Agora, para nós o que nos importa é que a Justiça siga o seu rumo, não tem sido esse o nosso mote, não é aí que nós temos concentrado a nossa energia, não é no passado que nós temos concentrado a nossa energia tem sido concentrada no presente e, sobretudo, no presente a preparar um grande futuro para o Concelho de Oliveira das Meiras. Essa auditoria, no entanto, nunca foi divulgada, pelo menos penso eu que... Nunca seria divulgada. Vocês, a Câmara nunca divulgou... Nunca seria divulgada. Mas que principais conclusões é nós não divulgamos documentos internos desta natureza, como é evidente, não é? Para nós o que era importante era validar um conjunto de questões que são levantadas no âmbito de um processo judicial. E um processo judicial não significa só por si que existam culpados. Portanto, há toda uma fase instrutória, uma fase da reunião de prova, e, portanto, para nós era importante, mais até do que propriamente para estarmos aqui preocupados com os culpados, era perceber se aquela informação correspondia efetivamente à verdade, para que nós tivéssemos, digamos assim, um bom diagnóstico, um bom ponto de partida, não só em relação àquilo que nos esperava, mas sobretudo também estarmos preparados para nos protegermos de eventuais problemas que viéssemos a ter no futuro. E, portanto, esses problemas existem e, naturalmente, temos alguns conflitos judiciais que resultam, conforme lhe disse, de alguns fornecedores que não foram ressarcidos dos trabalhos que, eventualmente, prestaram à Câmara Municipal, mas, naturalmente, que a Administração Pública não pode beneficiar enfim, do lucro alheio, do lucro dos privados, e, portanto, se os privados efetivamente prestaram esse serviço, mesmo eventualmente não tendo cumprido processualmente aquilo que a lei exige, eventualmente terão que ser ressarcidos por o trabalho que fizeram. Portanto, para nós, o que é verdadeiramente importante é que a Justiça siga o seu rumo, a Justiça o que é da Justiça. Nós estamos a falar da gestão dos destinos do Concelho de Oliveira das Meias, é isso que nos preocupa, é aí que nós queremos concentrar a nossa energia e nós não despendemos muita energia a falar do passado, contrariamente às acusações que nos são feitas. Muito bem. Foi candidato 2 vezes, foi eleito à segunda vez, está como Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Meias há 3 anos, falta 1 ano de mandato. Sente-se bem no papel de Presidente? Sinto-me bem no papel de Presidente, mas sinto-me bem enquanto, digamos, fiel depositário de uma confiança enorme que foi, digamos, traduzida no score, no resultado eleitoral, uma confiança enorme que os oliveirenses em mim depositaram. É para mim um enorme orgulho ter tanta gente a confiar em mim, a confiar na minha equipa, a confiar no conjunto de vereadores que eu reuni e, sobretudo, no projeto que juntos conseguimos delinear. E, naturalmente, que para mim esse é um enorme orgulho e, naturalmente, que me sinto bem nessa pele e, se não me sentisse bem nessa pele, já me teria certamente ido embora. Portanto, aquilo que eu espero é que, naturalmente, os oliveirenses se sintam bem comigo, sintam que fizeram a escolha certa, que fizeram a aposta certa e que, naturalmente, eu não tenha gorado as suas expectativas. Eventualmente poderei, numa ou noutra área, ficar aquém das suas expectativas, mas estes processos são processos complexos, são processos morosos, são processos que exigem tempo e processos de recuperação, processos de alinhamento, processos onde nós procuramos alavancar um conjunto de coisas que estão estagnadas há tantos anos, naturalmente exigem uma energia adicional, uma vontade férrea e, sobretudo, alguma dose de paciência por parte dos oliveirenses. Mas julgo que aos poucos as coisas começam a aparecer, as pessoas começam naturalmente. E o que é que mudou na sua vida pessoal? Por ser candidato, ser presidente? Na minha vida pessoal mudou alguma coisa, alguma indisponibilidade para acompanhar mais de perto a minha família, como é evidente, sobretudo por causa de muitas solicitações que nós temos ao nível da representação, ao nível do protocolo. Mudou eventualmente também alguma falta de tempo para fazer algumas coisas que eu gostava de fazer e correspondiam, digamos, ao meu tempo de lazer, mas digamos que no oliveirense Joaquim Jorge não mudou praticamente nada.
eu continuo exatamente a ir aos mesmos sítios onde ia. Poderei não ir tantas vezes porque não tenho tanta disponibilidade, portanto eu vou às mesmas lojas comprar, vou ao mesmo barbeiro, vou aos mesmos cafés, vou aos mesmos restaurantes. Não mudei rigorosamente nada daquilo que era antes, não deixo que seja o cargo a fazer o homem, prefiro que seja o homem a moldar o cargo e, portanto, nessa perspectiva, aquilo que mudou foi substancialmente este prejuízo que eu causo, prejuízo adicional que eu causo à minha família, porque sempre estive habituado ao longo da minha vida a aceitar grandes desafios, a ultrapassar grandes desafios, a trabalhar muito, a trabalhar arduamente e, portanto, digamos que o desafio sob esse ponto de vista não foi um desafio que me causasse nenhum tipo de receio. Naturalmente que muitas das coisas que eu gosto de fazer, como por exemplo ir pescar, ficou um pouco mais comprometido, estar com os meus amigos, naturalmente eles sentem a minha falta, eu sinto a falta deles, e muitas outras coisas que naturalmente eu gostava de fazer, mas continuo a ver o meu basquete, continuo a ler o meu livro, continuo de vez em quando a ir almoçar ou jantar com os meus amigos e com a minha família, portanto nessa perspectiva não mudou muito no campo pessoal. Agora, naturalmente, no campo profissional as coisas mudaram completamente e, portanto, esta atividade é uma atividade completamente diferente da atividade que eu desenvolvia antes. Eu estava habituado a que as coisas acontecessem muito rapidamente, estava habituado em que, em resultado da minha ação, as coisas tivessem consequências imediatas. Na administração pública, na administração local, as coisas não são bem assim e, portanto, temos que fazer também aqui um processo de adaptação que demora o seu tempo também. O Joaquim Jorge é empresário. Neste momento dedica mais tempo ao cargo de Presidente da Câmara Municipal do que dedicava à sua loja? Eu não sei, repare, eu tenho um empenhamento quase que doentio nas coisas e, portanto, enfim, na minha empresa, dedicava-me a 100% à minha empresa, agora dedico-me 100% à Câmara Municipal. Eu tenho este tipo de disponibilidade permanente, portanto, eu não tenho uma visão das coisas 9 to 5, quer dizer, eu não estou aqui para cumprir um horário, eu não estou aqui para ser funcionário, estou aqui para ser missionário, não estou aqui para cumprir um horário determinado, estou aqui para trabalhar 24 horas por dia para a Câmara Municipal, estou aqui para ter disponibilidade total apenas para a Câmara Municipal, é isso que eu tenho feito, é evidente que isso enfim, traz enormes prejuízos pessoais e profissionais sob esse ponto de vista, mas naturalmente, porque não posso naturalmente acompanhar a minha empresa da mesma maneira, mas naturalmente que foi esse o compromisso que eu assumi com as pessoas, foi esse o compromisso que eu assumi com mim mesmo, e eu como sou um homem de respeitar compromissos, portanto dedico-me 100% à Câmara Municipal e sinto-me bem a fazê-lo. Normalmente quem vem para a política, e assistimos a vários deputados e governantes a dizerem que quando vêm para a vida pública perdem mais dinheiro do que quando estavam na sua vida profissional. É isso que lhes está a acontecer também? Bom, é importante, eu já disse isto muitas vezes, isto é muitas vezes mal interpretado. É muito importante, não quer dizer que tenha qualquer problema, não estou a tecer nenhum tipo de crítica, não estou a tecer, longe de mim fazê-lo, eu tenho um enorme respeito pelas pessoas e, portanto, não tenho o direito sequer de tecer esse tipo de críticas, mas é muito bom quando nós não dependemos da política para viver. Ou seja, quando nós temos um percurso de vida com mais ou menos sucesso, mas esse percurso permite-nos não depender da política, isso é muito importante. Mas depender da política também não tem rigorosamente nenhum problema, desde que o façamos com seriedade e honestidade. E eu conheço, felizmente, muitos presidentes de Câmara e muitos vereadores de todos os partidos que são pessoas com uma seriedade e uma honestidade à prova de bala, e são pessoas extremamente competentes, pessoas extremamente dedicadas, e, portanto, nessa perspectiva, eu julgo que mais importante do que recuperações, remunerações financeiras, do que satisfação remuneratória ou de natureza financeira, é a nossa satisfação pessoal. É nós termos a possibilidade. Eu acho que aquilo que eu tenho como mais importante nesta função que desempenho como Presidente de Câmara é eu ter a possibilidade, é ter-me sido dada a oportunidade de eu trabalhar para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Isso para mim é o mais importante. Mais importante do que olhar para a realização A, para a realização B, para a eficiência de gestão, para os ganhos financeiros que conseguimos, para os grandes projetos ou para os pequenos projetos que conseguimos concretizar, é nós olharmos
para, enfim, para todo o bolo, para o resultado de todo o trabalho que conseguimos fazer e esse trabalho ter contribuído para melhorar a vida das pessoas. Isso é que eu acho que é absolutamente determinante, sempre com uma preocupação. Eu tenho sempre uma preocupação presente em tudo aquilo que faço. Eu tento não governar para eleições, mas governar para gerações. E, portanto, é muito importante que nós tenhamos esta responsabilidade intergeracional, que nós tenhamos a preocupação permanente de deixar para as gerações futuras um conselho muito melhor do que o conselho que encontramos. E para isso é preciso que nós sejamos muito sérios, muito responsáveis nas decisões que tomamos hoje, porque essas decisões não podem ter consequências dramáticas e drásticas para o futuro. É muito importante que a classe política atual tenha esta capacidade. Nós muitas vezes, na azáfama dos nossos problemas, na espuma dos dias, muitas vezes esquecemos de pensar nos outros, em quem vem a seguir, nas gerações vindouras. E esquecemos que muitas vezes aquilo que nós fazemos, se for mal feito, se não for feito com o cuidado que é necessário fazer, que é necessário ter neste tipo de decisões, e algumas decisões são complexas, porquê? Porque são decisões que têm repercussões para o futuro, repercussões muito sérias, essas decisões podem comprometer essas gerações. E eu não gostaria nada de deixar o futuro das nossas gerações, dos meus filhos, dos meus netos comprometido. E, portanto, essa é uma preocupação permanente que eu tenho. E, portanto, por isso é que eu acho que é importante sermos rigorosos. Por isso é que eu acho que é importante nós termos uma gestão muito eficiente, muito séria, muito rigorosa. O seu trabalho a que se propôs fazer, consegue o fazer em 4 anos ou é preciso mais tempo para fazer tudo aquilo que quer fazer? Não, eu sou tremendamente ambicioso. Enfim, eu acho que gerir uma autarquia, ainda por cima uma autarquia com a dimensão da Câmara Municipal de Oliveira das Meias, é uma obra inacabada. Quer dizer, eu julgo, e felizmente que é assim, felizmente que o trabalho não se esgota na figura Joaquim Jorge, porque certamente virão aí pessoas, muitas delas muito mais competentes do que eu, com uma visão muito mais, se calhar, eloquente, muito mais inovadora, do que a minha e, portanto, nessa perspectiva é muito importante que nós tenhamos sucessão e, de preferência, que quem nos sucede seja muito melhor que nós, porque todos ficamos a ganhar com isso. E, portanto, eu não tenho essa visão, eu gostaria apenas de ser um contribuinte que, num determinado contexto, com determinados recursos, com determinadas circunstâncias, conseguiu fazer o melhor que estava ao seu alcance e deixou marcas importantes naquilo que é o lançamento dos caminhos que nós temos que seguir para o futuro. E, portanto, é apenas e só isso que eu quero. Eu não quero ser alguém que é lembrado no futuro como um indivíduo absolutamente extraordinário, enfim, a melhor coisa que podia ter passado pela Câmara de Oliveira das Meias. Não, eu gostaria muito de ser lembrado por alguém que conseguiu desempenhar bem o seu papel, que não precisa de ser homenageado, não precisa de nenhuma homenagem, nenhuma estátua, de nenhum nome, apenso a rigorosamente nada. A única coisa que eu queria era ser lembrado como alguém que entrou de cabeça levantada, saiu de cabeça levantada e fez durante esse percurso, entre o percurso de entrada e o percurso de saída, o melhor que sabia e podia para servir. E nós estamos aqui para servir. Okay. Pensa em recandidatar-se na próxima legislatura, na próxima eleições? Bom, eu acho que essa não é uma decisão pessoal. Isto é estranho dizer isto, mas essa não é uma decisão pessoal. Essa é uma decisão que depende de muitas coisas. Depende da minha família, cuja opinião eu valorizo, e valorizo muito. Depende dos meus amigos, depende naturalmente da minha família política, que eu também valorizo muito e respeito. Depende da disponibilidade dos vereadores para me acompanharem, depende do projeto que temos para apresentar aos oliveirenses e depende da confiança que esse projeto que temos para apresentar aos oliveirenses merece junto da estrutura partidária, neste caso, do Partido Socialista. Eu julgo que mais importante do que definir neste momento quem é o candidato do Partido A ou do Partido B é nós começarmos todos a trabalhar em grandes projetos para o nosso concelho. É nós termos a oportunidade de, no próximo ato eleitoral, todos os partidos se apresentarem a votos com candidatos de grande qualidade e com projetos de maior qualidade ainda. Isto é que é importante porque nós sabemos que o debate político, a campanha eleitoral, muitas vezes não permite a reflexão sobre os assuntos que é necessário. E muitas vezes até se discute com mais profundidade e mais intensidade os assuntos que importam para todos nós,
nos períodos não eleitorais do que propriamente no contexto eleitoral. Mas percebe-se porque é assim. Agora, o que eu gostaria era que nós tivéssemos a oportunidade de ouvir várias propostas alternativas que não têm que ser necessariamente melhores ou piores. Porque, naturalmente, quando nós apresentamos as nossas propostas, nós achamos que as nossas propostas são muito melhores que as propostas dos outros. Mas é evidente que quem tem que fazer essa escolha, essa validação, são os eleitores, são os oliveirenses. E, portanto, nós podemos estar redonda ou profundamente enganados. E, portanto, aquilo que eu desejo é, naturalmente, que todos os partidos tenham condições para apresentar grandes projetos para o nosso Conselho e, naturalmente, que os partidos que não tenham sucesso nas eleições se disponibilizem para colaborar com quem ganhar, para desenvolver esse projeto vencedor. E quem ganha tenha a humildade de ir buscar a esses projetos vencedores, a esses projetos dos seus adversários políticos, ideias muito válidas que, normal e naturalmente, estão também incluídas nesses projetos. Eu acho que esse exercício é um exercício importante, é um exercício que ajuda também a credibilizar a ação política de todos os partidos. E nós precisamos rapidamente credibilizar a ação política, porque esse é talvez um dos ativos importantes que a nossa democracia perdeu nos últimos anos, e eu gostaria também de ser alguém que contribuiu para melhorar a classe, a imagem que se tem da classe política, uma imagem que muitas vezes não é uma imagem verdadeira, não é uma imagem rigorosa. Outras vezes é, naturalmente, mas nós temos que saber separar o trigo do joio, não podemos tomar a parte pelo todo, e aquilo que nós devemos fazer é perceber que muitas vezes o escrutínio que é feito tem que ser devidamente explicado, devidamente acautelado, porque hoje é muito fácil as pessoas serem envolvidas, verem-se envolvidas em polémicas complicadas, onde depois é muito difícil que a verdade seja devidamente explicada e seja devidamente amplificada. Esta é uma preocupação que nós temos que ter, e por isso é que assumimos uma coisa como um desidrato do Partido Socialista, como um desidrato da Câmara Municipal, que é falar verdade. É fundamental que os partidos falem verdade, até porque falar mentira normalmente dá mau resultado. Há quem pense que repetir mentiras muitas vezes dá votos, não dá um único voto, porque as pessoas não são tontas. As pessoas percebem, as pessoas hoje têm muito mais informação e, portanto, não é fácil enganá-las, não é fácil lubridiá-las. Há quem ainda siga e persiga esse tipo de postura, esse tipo de caminho. Não é esse o caminho do Partido Socialista, não é esse o meu caminho é um caminho de confrontalidade, eventualmente com prejuízos eleitorais, reconheço, falar sempre verdade às pessoas. Eu insisto na pergunta, falou na sua família, na família política, eu falo agora da sua vontade. Se formos só pela sua vontade, tem vontade em voltar ou ir a votos em 2021? O Partido Socialista, e os outros partidos também reconheço, têm felizmente alguns quadros de grande qualidade que podem posicionar-se para esse tipo de cargo. E, portanto, a solução não se resume à figura de Joaquim Jorge, nem se resume à figura da equipa que acompanha o Joaquim Jorge. Nós temos uma avaliação que será feita pelos eleitores, mas também temos uma avaliação que tem que ser necessariamente feita pelo partido. E, portanto, o partido, a não ser que o partido seja uma caixa de ressonância do Executivo Camarário, o partido tem que ter a capacidade de avaliar o trabalho que é feito pelo Executivo que acabou por propor ao eleitorado. E se essa avaliação for positiva, se for essa a vontade, se entre o painel de candidatos que estejam eventualmente disponíveis para assumir essa responsabilidade, o Joaquim Jorge for um dos elementos, é evidente que o Joaquim Jorge terá a obrigação, pelo menos, de equacionar essa possibilidade. É evidente que eu nunca deixarei o Partido Socialista, e muito menos o Concelho de Oliveira das Meias, sem rumo, e, portanto, a minha disponibilidade para servir existirá sempre. Mas a disponibilidade para servir não tem que ser necessariamente como Presidente de Câmara. Eu sou daqueles que não estou na política numa lógica de que eu fui Presidente de Câmara e a partir de agora só aceitarei cargos hierarquicamente acima, se é que isto existe, desse cargo. Eu vejo muito bem como candidato
a uma junta de freguesia, ou como candidato a uma Assembleia Municipal, ou como membro de uma Assembleia de Freguesia, para aquilo que o meu partido e a minha comunidade acharem que eu sou mais útil. Já agora aproveito essa linha de pensamento a nível político. Joaquim Jorge está ligado à política já há bastante tempo. Tornou-se e fez história por ser o primeiro candidato de esquerda a assumir a presidência da Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Ser deputado alguma vez esteve nos seus horizontes? Quem fez história foram os oliveirenses. Não fui eu, nem foi o Partido Socialista. Foram os oliveirenses que fizeram história. Nunca esteve nas minhas intenções ser candidato a deputado, continua a não estar nas minhas intenções ser candidato a deputado. Eu gostaria muito de poder continuar a servir o meu concelho. E, portanto, é aqui no meu concelho que eu me sinto bem, é aqui que eu sinto que tenho muito para dar e, portanto, nessa perspectiva, e essa é também uma forma de darmos ao país, convenhamos, quer dizer, nós não temos necessariamente que estar na Assembleia da República para servir o país. Nós também localmente temos condições para servir o país e muitas vezes com a mesma dignidade e até com mais dignidade e elevação. E, portanto, a minha disponibilidade neste momento é apenas e só para servir o meu Concelho dos Oliveirenses. Integrar um governo também seria... Não aceitaria no atual contexto, nas circunstâncias em que se encontra o Concelho de Oliveira das Meias, nunca aceitaria integrar o governo, nem nunca aceitaria integrar uma lista de deputados. Muito bem. Vamos voltar ao trabalho dos últimos 3 anos. Das notícias que os oliveirenses vão lendo, há aqui uma ideia que a principal, o grande objetivo deste Executivo Camarário prende-se com as contas. Há vários momentos em que as contas são muito vincadas. Surgiu a notícia que o plano de saneamento financeiro foi concluído e que a Câmara teve o objetivo de antecipar, pagar a dívida que faltava. As contas têm sido uma obsessão da atual autarquia? Não há obsessão nenhuma com as contas, há obsessão com o rigor. Nós temos que ter rigor na gestão da coisa pública, é só isso. É apenas e só isso. E, portanto, a nossa obsessão é com as pessoas. Sempre foi com as pessoas. Agora, para que nós tenhamos possibilidade de dar resposta às pessoas, nós naturalmente temos que ser uma Câmara de boas contas. Uma Câmara que é um exemplo para as pessoas, para as empresas, para as famílias, para os outros municípios e para o país. Nós sempre dissemos isto de uma forma muito clara. E, portanto, nós queremos ser uma Câmara de boas contas. Eu lembro que este plano de saneamento financeiro, cujo pagamento nós antecipamos agora, foi um plano de saneamento financeiro que obrigou a Câmara Municipal a recorrer a um empréstimo de 32 milhões de euros e a transformar dívida de curto prazo em dívida de médio e longo prazo. Porquê? Porque não conseguiu honrar os compromissos que tinha com os seus fornecedores. Ora, uma Câmara não pode nunca criar entropias no tecido económico local, no tecido económico e social local. Muito pelo contrário. E, portanto, aquilo que nós queremos, e o Emanuel lembra-se, os oliveirenses lembram-se, aliás, era utilizada muitas vezes essa figura de que a Câmara não vende um parafuso e, portanto, a Câmara não quer vender nada, a Câmara não paga, a Câmara não... Portanto, havia muita gente, muitos fornecedores que não vendiam à Câmara. Bom, hoje não há nenhum fornecedor que não queira vender à Câmara. Eu diria que a Câmara paga a pronto. A Câmara paga a pronto. Mas nós temos um prazo médio de pagamento que não é... Pois, eu sei, porque há um conjunto de coisas que não faz sentido pagar a pronto. E é normal que assim seja. Mas, digamos que hoje, um fornecedor que vende à Câmara Municipal, uma instituição, uma coletividade, tem quase sempre a garantia de que em 20 ou 30 dias, ou 40 dias no máximo, recebe aquilo que lhe é devido. E, portanto... O prazo de pagamento está neste momento nos 40 dias? Não, o prazo de pagamento não está nos 40 dias porque nós temos um conjunto de coisas que influenciam o tal prazo médio de pagamento. Porquê? Hoje, aquilo que é, digamos, o pagamento corrente, se calhar até está abaixo dos 30 dias. Agora, nós temos coisas que estamos a pagar em vários anos, como, por exemplo, o terreno do parque urbano ou a negociação que fizemos do processo judicial de 1.567.000 euros, que naturalmente leva a que os prazos de pagamento sejam adulterados. Portanto, digamos que aquilo que nós desejamos, idealmente, é que ninguém
tenha qualquer problema a vender à Câmara Municipal, porque receber, garantidamente recebe. Agora o que nós queremos é que receba rapidamente. Porquê? Porque há a possibilidade de nós, naturalmente, beneficiarmos com essa confiança que os fornecedores depositam em nós. Há também, naturalmente, alguns descontos que podemos obter quando somos uma autarquia que paga a tempo e horas. E, portanto, nós, inclusive, temos esse selo do pagamento pontual e, portanto, queremos continuar a manter esse estatuto e esse selo. Mas, voltando ao que interessa, as contas não são uma obsessão de todo. A nossa obsessão é com as pessoas. Mas condiciona agora, nunca abdicaremos de ter uma gestão rigorosa, uma gestão eficiente, onde cada cêntimo é um cêntimo e onde cada cêntimo conta. Isso, não contem comigo para desbaratar dinheiro. Não farei, nunca o farei. Agora, é muito importante que nós expliquemos aos oliveirenses que há um contexto onde nós temos que ser, muito seletivos nos investimentos que fazemos. Há um contexto onde nós temos um conjunto de coisas a que temos que dar prioridade, a que temos que responder muito rapidamente e, naturalmente, que há um conjunto de coisas que nós temos que fazer para libertar recursos que são absolutamente fundamentais para nós termos os investimentos que todos ambicionamos. E se nós temos que rapidamente acabar com o flagelo de pagar mais de meio milhão de euros por ano de rendas, então temos que fazê-lo. Se queremos reduzir a nossa fatura energética, então temos que fazer investimentos energéticos substanciais. Se nós queremos ser um território atrativo, pois então nós temos que desenvolver espaços verdes, temos que desenvolver as nossas zonas industriais, temos que fornecer cultura, temos que fornecer turismo, enfim, todo este trabalho tem que ser conjugado. E, portanto, a nossa preocupação não é apenas com as contas, mas reconhecemos que temos rigor nas contas e queremos que esta Câmara seja uma Câmara de boas contas. Agora, naturalmente, eu percebo que muitas vezes se procura dizer que a nossa preocupação são as contas, que agora temos recursos financeiros que nunca mais acabam e que não os gastamos. Pois nós não gastamos dinheiro, nós investimos dinheiro. E, portanto, esta antecipação de 11 milhões de euros, ou aquilo que a antecipação de pagamento da dívida, prende-se apenas com os juros para não serem pagas? Nós já fizemos vários exercícios desses ao longo do mandato, onde nós renegociamos dívidas precisamente para poupar juros. E algumas dívidas que nós tínhamos com taxas de juro, que eram taxas de juro desajustadas daquilo que são as taxas de juros do mercado, foram renegociadas e adaptadas às taxas de juros atuais e com isso tivemos economias interessantes. Aqui o que nós fizemos foi, nós temos disponibilidade financeira, temos o plano de saneamento financeiro que acaba em outubro, antecipamos algumas rendas desse plano de saneamento financeiro e com isso encaixamos algum dinheiro em juros. Portanto, é uma mera operação de gestão à qual eu não dou mais importância do que aquela que tem. Aliás, isso devia ser uma prática corrente em tudo aquilo que nós fazemos todos os dias. Aqui, nas contas daquilo que é público, a Câmara tem um saldo de gerência de 14 milhões de euros e neste momento uma dívida de 15 milhões de euros, certo? Não está abaixo disso a dívida. Mas qual é o valor da dívida neste momento? Eventualmente à volta dos 12 milhões e meio de euros. E um dos objetivos então, deste atual Executivo era chegar a 2021 com dívida zero, mesmo os 15 milhões, é possível? Ou esses 12 milhões? Vamos lá ver. Nós ainda temos o ano 2021 para reduzir a dívida. Eu vou explicar isto de uma forma muito clara, quer dizer, não existe dívida zero numa Câmara Municipal. É óbvio, não é? Aquilo que nós queremos dizer é que não temos, e toda a gente percebeu isso, suponho eu, é que não temos dívida bancária, nem de médio nem de longo prazo, que não temos uma dívida substancial de imobilizado, porque naturalmente quando estamos a pagar terrenos, etc., temos aqui alguma dívida constituída, e que temos a dívida que é uma dívida que resulta da gestão corrente. E, portanto, a Câmara todos os dias consome energia, consome combustíveis, tem seguros, tem vencimentos para pagar, tem responsabilidades com terceiros, tem responsabilidades sociais, tem escolas, tem um conjunto de coisas a que tem que dar resposta e, portanto, dívida nula, do zero, não existe. Existe sim, é nós, efetivamente, não estarmos em incumprimento com rigorosamente ninguém e, portanto, termos uma dívida corrente que é resultante
da atividade normal que nós fazemos e, portanto, não há ninguém no mundo que não tenha dívida. Então, e sendo claro, nesta dívida que, segundo o Sr. Presidente, vai neste momento em 12 milhões, o que é expectável para si? Qual é que é a dívida expectável no próximo ano? Eu acho que nós teremos condições para chegar ao final do ano com uma dívida de 4 ou 5 milhões, que é uma dívida que praticamente não tem expressão no município como o município de Oliveira das Meias, porque resulta sobretudo de algum pagamento de imobilizado que estejamos a fazer, e portanto vamos ter efetivamente algum pagamento de imobilizado, resulta do pagamento de algumas ações judiciais, algumas existentes, outras que venham a acontecer durante este ano ou durante estes 15 meses, e também, naturalmente, a dívida que resulta da gestão corrente e de investimentos que venhamos a fazer. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que importa é que nós, neste momento, saímos do plano de saneamento financeiro, que, digamos, nos perseguiu desde 2008, que nos asfixiou, que nos condicionou na nossa capacidade de investir e que estaremos, enfim, a partir de 2021, numa situação financeira incomparavelmente melhor, com as contas em dia, mas sobretudo com um conjunto de investimentos concretizados, absolutamente estruturantes e relevantes para o futuro. Mas esse trabalho de diminuição ou da antecipação da dívida não é um trabalho só deste mandato, certo? Não, eu nunca disse que era um trabalho deste mandato. Aliás, vamos lá ver se nós nos entendemos. O mérito existe em nós reduzirmos a dívida, criarmos excedentes, recursos financeiros e investirmos. A redução da dívida é obrigatória. Nós, quando assumimos um plano de saneamento financeiro, para 12 anos, com um período de carência de 3 anos, nós definimos as condições em que o íamos liquidar. E só temos duas hipóteses. Ou cumprimos ou não cumprimos. Aquilo que nós desejamos é cumprir. E, portanto, todos os executivos que nos antecederam foram fazendo este percurso, como era a sua obrigação, de redução da dívida do plano de saneamento financeiro. E este executivo apanha a parte final. E este executivo reduziu, nestes 3 anos, 11 milhões de euros da dívida do plano de saneamento financeiro. Foi quanto nós liquidamos nestes 3 anos do plano de saneamento financeiro. Bom, o que é importante é que nós tenhamos a capacidade de fazer, de honrarmos os nossos compromissos, de fazer aquilo que é a nossa obrigação, ao mesmo tempo que somos rigorosos na gestão, gerando recursos importantes, porque fazemos investimentos seletivos em áreas absolutamente prioritárias e fundamentais, algumas delas com libertação de recursos imediatos, outras que libertam recursos agora e recursos no futuro, e depois, ao mesmo tempo, preparando e fazendo um conjunto de investimentos que são estruturantes para o futuro. O mérito está aqui, não está naturalmente apenas e só na redução da dívida, porque naturalmente é muito simples pagar uma dívida, basta que nós não façamos rigorosamente nada, basta que nós estejamos expectantes e só por essa via nós já conseguimos libertar recursos para, enfim, liquidar a dívida. A questão está em nós pagarmos, Câmara Municipal ou nós, país, é nós pagarmos aquilo que devemos sem comprometer o nosso futuro e sem comprometer todas as respostas e responsabilidades, todas as respostas sociais, todas as responsabilidades que nós temos para com os nossos concidadãos. Uma última pergunta sobre as contas. Como é que o Presidente olha para este saldo de gerência de 14 milhões? Estes 14 milhões são para estar quietos, são para investir em algo? Como é que olha para este saldo de gerência? Olho com responsabilidade e olho como um resultado de um trabalho sério que foi feito por uma equipa que está à frente neste momento dos destinos da autarquia. Bom, é evidente que nós não somos nenhuma instituição bancária. Nós não estamos aqui para depositar dinheiro e para manter o dinheiro nas contas bancárias. É evidente que é fácil perceber que o Concelho de Oliveira das Meias tem um conjunto de necessidades enormes. Tem necessidades de recursos financeiros avultadíssimos. Esses 14 milhões de euros não são nada. Não são nada para as necessidades da nossa rede viária, não são nada para as necessidades das nossas zonas industriais, não são nada para as necessidades da nossa rede de água e saneamento. Portanto, procurar transformar esse número num número monstruoso que permite resolver todos os problemas do Concelho é um verdadeiro fediver político, não é mais nada do que isso. Tanto mais que quem sabe que neste momento só em candidaturas de fundos comunitários, e não estou a falar de todos os outros investimentos
como o investimento do centro de saúde, da Casa das Eras, o investimento que vai avançar com a requalificação da antiga Escola Superior de Enfermagem, o investimento enorme que vamos fazer na garagem Justino, ou no parque urbano, etc., que serão, ou até, se quiser, no sentido portativo do vidro, quando tivermos condições para o fazer, todos esses investimentos que são feitos através do orçamento municipal, rapidamente se percebe que esses 14 milhões de euros não dão para nada. Eu quero explicar uma coisa muito simples. Neste momento, a Câmara de Oliveira das Meias terá mais de 25 milhões de euros de investimentos, de candidaturas com fundos comunitários, que são comparticipados com 85%, alguns, 80% outros, 60% outros. Estamos a falar de comparticipações de 17 milhões de euros, 16. Portanto, a Câmara terá que avançar com 7, 8 milhões de euros só para É um valor residual para... Portanto, não é um valor residual. Repare, nós com tantas necessidades, essa questão é uma questão que naturalmente tem uma resposta fácil. Esse dinheiro é todo para gastar e não chega para coisa nenhuma. Portanto, procurar, como eu já ouvi muitas vezes, transformar esse número num número mágico que resolve todos os problemas do Conselho é enganar as pessoas. É um número que resulta de uma gestão rigorosa. Ainda bem que temos 14 milhões de euros. É melhor ter 14 milhões de euros do que não ter nada, mas todo esse dinheiro tem destino, todo esse dinheiro está mais que consumido e, portanto, aquilo que importa é que nós temos um plano de investimentos que, infelizmente, para 2020 foi fortemente comprometido com esta pandemia, enfim, que nenhum de nós esperava, mas aquilo que está a acontecer é um fortíssimo investimento em 2020 que vai ter continuidade em 2021 e em 2022. Isso é que é verdadeiramente relevante. Nós não nos esqueçamos que estamos a fazer investimentos muito avultados no nosso parque escolar e os investimentos que estamos a fazer não são cobertos integralmente pelos fundos comunitários. A Escola de Fajões exige, por exemplo, um investimento camarário de 600 mil euros. O investimento que nós vamos fazer nas escolas, que são da nossa responsabilidade, para as quais conseguimos 850 mil euros, conseguimos 1 milhão de euros, com 150 mil euros a ser assegurados pela Câmara, mais 850 mil euros dos fundos comunitários, nós vamos gastar 1 milhão e 500 mil, portanto precisamos de mais 650 mil euros. O Cine Teatro Caracas, que é uma obra de 5,25 milhões de euros, só tem 3,4 milhões de euros de fundos comunitários, são precisos mais 1,8 milhões de euros. Isso acontece com o nosso Fórum Municipal, acontece com o nosso Mercado Municipal e acontece com muitas outras obras importantes, que são, digamos, em termos de investimento financeiro expressivas e que precisam que a Câmara Municipal esteja presente. Mas não nos esqueçamos, a não ser que nós estejamos satisfeitos com todas as responsabilidades, com todas as respostas que a Câmara dá, e respostas de toda a natureza, que nós temos um longo caminho a percorrer num conjunto de domínios, também, naturalmente, no aprofundamento das respostas que nós queremos dar, sejam elas de natureza social, sejam de apoio ao nosso movimento associativo, à nossa cultura, etc. E, portanto, há aqui um longo caminho a percorrer. Eu não estou, de forma alguma, satisfeito com aquilo que nós transferimos para as juntas de freguesia. Eu não quero que as juntas de freguesia estejam limitadas na sua ação. Eu quero que as juntas de freguesia tenham, por parte da Câmara Municipal, um apoio financeiro que lhes permita promover uma obra com muito mais alcance e com muito mais importância para a população. E era essa a minha pergunta, e é para perceber também um pouco a sua cabeça enquanto gestor. Olha para estes 14 milhões de euros com um suporte de futuras candidaturas que poderá fazer para investimentos, grandes investimentos, ou pode olhar para estes 14 milhões de euros de forma a distribuir por juntas de freguesia, associações e pensar, por exemplo, que destes 14, faltam 10 milhões para resgatar um contrato da Indaco, por exemplo? Eu olho para esses 14 milhões de euros como recursos financeiros que estão disponíveis neste momento para alocar a um conjunto de investimentos prioritários que estão, muitos deles a decorrer e muitos deles prontinhos para avançar. Portanto, esse dinheiro é dinheiro que é importante para fazermos face àquilo que é o esforço que a Câmara Municipal vai ter que fazer nesses investimentos que são absolutamente estratégicos e estruturantes para o futuro. Para além disso, nós não nos esquecemos que continuamos a ter necessidades de recursos avultados para a requalificação do nosso parque escolar, que a nossa rede viária é uma rede viária que precisa de investimento forte, que as nossas zonas industriais precisam de muita requalificação, que é preciso fazer caminho no domínio da habitação para jovens ou habitação de custos controlados, precisamos de corredores verdes no nosso Conselho, precisamos ter mais respostas culturais, que temos que ter alguma perspectiva para o turismo no Conselho. Nós, muito sinceramente, em termos turísticos,
não temos praticamente expressão e julgo que temos potencial para ser um concelho com uma oferta turística atrativa. E, portanto, há aqui muito onde gastar dinheiro. E depois, naturalmente, que se nós quisermos avançar para outros domínios, que são mais software e menos hardware, digamos assim, onde o município terá passos significativos para dar. Estou a falar no domínio da proteção do ambiente, estou a falar no domínio da mobilidade e da acessibilidade, estou a falar em tantos domínios onde nós ainda não tivemos tempo para lhes dar a atenção que eles merecem, e facilmente se percebe que esses recursos financeiros são recursos absolutamente escassos para aquilo que é a nossa ambição. Falou de projetos que estão aí à porta, poderá anunciar um ou outro? Não há nenhum segredo nisto. Quer dizer, nós temos um vencedor para o Fórum Municipal, portanto, a obra foi lançada a concurso, um dos concorrentes apresentou o melhor preço, portanto, essa obra vai ser adjudicada. Tivemos a estrutura das propostas para o mercado municipal e o Centro Coordenador de Transportes, que também teve uma proposta vencedora. Todos os oliveirenses sabem que... Já a proposta vencedora para... Sim, temos uma proposta vencedora. Toda a gente sabe que nós estamos a trabalhar no projeto do Parque Urbano, que estamos a trabalhar no projeto da Grade Justino. Está praticamente pronto o dossiê para lançar a obra a concurso da antiga Escola Superior de Enfermagem. Será a escola sénior? Serão as instalações? Será a Universidade Sénior e mais algumas instituições, coletividades que poderão eventualmente ocupar uma outra sala. Nós estamos, neste momento, a acabar o projeto de arquitetura, que é um projeto de autoria dos colaboradores da Câmara Municipal para o posto da GNR de Cesares. Está praticamente pronto. Estamos a acabar um projeto para 3 pequenos parques que será lançado a concurso, espero eu, também no mês de outubro, um parque inclusivo aqui num terreno do centro da cidade, um pequeno parque desportivo na nossa zona desportiva, um parque no terreno do Polo de Inovação e Cultura em Massinhata da Seixa. Portanto, há aqui um conjunto vasto de projetos. Nós temos, só no domínio de candidaturas que apresentamos no âmbito da Adritem, um conjunto de projetos que são absolutamente estruturantes para a requalificação da sede do NAC em Cocujens, do núcleo molinológico de Trabanca, do Parque Bento Carqueja em Palmás, o Parque de Carregosa, também a intervenção no Parque de Cesares, no circuito pedestre, na requalificação, na recuperação de um edifício da padaria, do Canastro. Enfim, temos um conjunto em Vilarinho de São Luís, também um investimento importante que temos que fazer. No Centro Interpretativo Ferreira de Castro, em Ocela. Requalificação da estação de caminho de ferro em Cocujens para a instalação de um albergue de peregrinos. São tudo projetos que foram feitos em tempo recorde na Câmara Municipal, outros feitos em técnicos no exterior. Conseguimos apresentar candidaturas para todos eles, em colaboração com as nossas juntas de freguesia, com as nossas associações. Estou-me a lembrar também da requalificação do Morro de São Marcos, do Monte de São Marcos. Há um conjunto enorme de candidaturas que foram apresentadas, que eu espero que tenham sucesso, que sejam aprovadas, e essas candidaturas vão exigir também um esforço financeiro de muitas centenas de milhares de euros, que vem desses tais 14 milhões de euros que alguém diz que vai ficar parado e que fica ali a não fazer nada, e com esse dinheiro podíamos pagar a dívida e podíamos fazer 1 milhão de coisas e podíamos transformar esses 14 milhões em 400 milhões, enfim, não sei, por cobra de passe e mágica, mas, portanto, é um bocado esse o discurso facilitista que graça por aí, que é o discurso, naturalmente, que leva a que nós, irresponsavelmente, criamos problemas que podemos evitar quando não somos suficientemente rigorosos no trabalho que fazemos. Quanto ao movimento associativo, e foi uma das questões que eu coloquei para estes 14 milhões de euros, há aí políticas Covid, que é de incentivo de 2 mil euros para o movimento associativo, é manifestamente pouco. Tem alguma política de apoio mais clara e com uma maior verba para o movimento associativo? O apoio ao movimento associativo não é o apoio no âmbito Covid. O apoio no âmbito Covid é um apoio extraordinário, um apoio complementar ao apoio que nós naturalmente damos ao movimento associativo. A Câmara Municipal de Oliveira das Meias
tem no seu movimento associativo um património importantíssimo que tem a obrigação de preservar, tem a obrigação de ajudar e de promover. E é isso que nós fazemos. É evidente que fazemos tudo aquilo que esse movimento associativo exige? Claro que não. É evidente que nós temos consciência de que esse movimento associativo merece muito mais do que aquilo que nós temos capacidade de dar. Mas nós estamos atentos, estamos a trabalhar, estamos a tentar estar sempre presente naquilo que são os momentos importantes da vida do nosso movimento associativo. Porque, muitas vezes, o nosso movimento associativo não precisa de esmolas, não precisa de um subsídio de 500 euros por ano, ou de 750 ou de 1000 euros por ano. O que precisa é que, nos momentos importantes, sejam eles de dificuldade, sejam eles nos momentos de grande dignidade e de vida marcante da instituição, o município e a comunidade estejam presentes. E, portanto, nós procuramos estar presentes, seja através da compra do instrumento para a banda de música, seja através da comparticipação numa viagem que é necessário assegurar, na realização de obras na sede, na compra de fardamentos, seja no que for. Portanto, o município estará sempre disponível para apoiar o seu movimento associativo, naturalmente que, enfim, dentro do seu quadro de possibilidade, dentro do seu quadro de disponibilidade, sendo certo que todos temos consciência que o nosso movimento associativo que se financia muito em alguns eventos de grande dimensão que se realizam no Concelho, que por força desta pandemia não se puderam realizar. E, portanto, as nossas associações, as nossas coletividades tiveram aqui este problema, tiveram aqui esta dificuldade, porque efetivamente iam ali financiar algum do seu plano de atividades e isso ficou comprometido. Por isso é que neste momento o pensamento é que o valor oferecido pela autarquia é manifestamente pouco, porque os 2000 euros talvez eles conseguissem arrecadar numa noite branca, por exemplo, e para terem acesso a estes 2000 euros há uma burocracia grande. Emanuel, com certeza que sim, mas repare, nós quando apoiamos o tecido económico, quando apoiamos as nossas empresas, nós nunca poderemos substituir-nos ao lucro que essas empresas eventualmente gerariam se tivessem a sua atividade a decorrer desde março até agora. Nós aquilo que nós fizemos e apresentamos um plano ambicioso de apoios ao tecido económico e social de 3,3 milhões de euros foi precisamente procurar atenuar aquilo que são, digamos, as consequências desta pandemia para todo o nosso tecido económico e social. Nós, naturalmente, que sabemos que estas respostas são complementadas com as respostas que vêm do próprio Estado Central, que vêm da Segurança Social, que vêm da própria sociedade civil através dos muitos donativos que fazem. Agora, nós não temos a ambição de sermos a solução para os problemas todos de todos. Até porque isso não é possível, isso não existe. Agora, nós temos a ambição de procurarmos evitar que os problemas que as pessoas, que as instituições, que as coletividades, os problemas com que se defrontem, se transformem em problemas irremediáveis. E, portanto, nós queremos estar presentes na vida do nosso movimento associativo, e estar presentes significa estar presentes nos bons e nos maus momentos, é procurar ajudar o nosso movimento associativo a que o nosso movimento associativo cresça, floresça e continue a desempenhar o papel importantíssimo que desempenha na dinamização da nossa atividade esportiva, da nossa atividade cultural, recreativa, de lazer, enfim, ao fim e ao cabo, no serviço que prestam à nossa comunidade.